Ela olhou direto pra mim. Nem pro bebê, nem pro filho dela. Pra mim. E aí soltou. Aquele bebê não pode ser do nosso sangue. A sala ficou em silêncio. Só dava pra ouvir o bip da máquina e um chorinho de bebê vindo de outro quarto. Apertei Luna nos meus braços. Caleb me olhou, meio perdido, piscando como se tivesse acordado numa vida que não era dele. Dava pra ver a confusão no rosto dele, como se estivesse tentando entender uma coisa que era óbvia. Mas eu só sorri. Não aquele sorriso de tá tudo bem. Foi aquele sorriso que diz, eu sei exatamente o que você tá tentando fazer, e dessa vez não vai colar. Porque o que ela não sabia, o que ninguém ali sabia, é que eu já tinha me preparado. Eu já sabia da verdade. E não era nada do que ela imaginava. A porta se abriu, e a Anne entrou com o médico. Ele carregava uma pasta com os resultados e disse: na verdade, tem uma coisa que vocês precisam saber. Quando eu e o Caleb nos conhecemos, éramos só dois estudantes duros, dividindo uma mesa na biblioteca da Universidade de Michigan. Ele era agitado, vivia batucando com os dedos, como se os pensamentos corressem mais rápido do que ele conseguia falar. Eu era o contrário. Observadora, quieta, do tipo que só fala quando tem algo que realmente precisa ser dito. Talvez seja por isso que deu certo. Ele me fazia rir. E eu ajudava ele a desacelerar. A gente se equilibrava. Depois que nos formamos, fomos para Chicago e casamos no cartório, com meu pai e minha irmã mais nova ali do lado. Os pais do Caleb não foram. Vivian disse que estava tudo muito corrido, e que um casamento de verdade teria que esperar até os Monroe poderem planejar tudo como deveria ser. Mas a gente não quis esperar. Porque amor, às vezes, não espera. Seria mentira dizer que a rejeição dela não doeu. Ela nunca gritou comigo, nunca me xingou. Mas o jeito dela machucar era no silêncio. Um silêncio gelado, calculado. E quando falava, sempre vinha com aquelas frases cheias de veneno. Tem certeza que isso é o melhor que você pode, Caleb? Ou então, ela parece muito emocional. Estabilidade não é importante num casamento? Mesmo assim, a gente tentava. Em cada Natal, cada aniversário, a gente convidava. Às vezes ela vinha. Às vezes não. O Caleb sempre dizia, ela vai mudar de ideia. E eu queria acreditar. Quando decidimos ter um bebê, parecia o começo de um novo capítulo. A gente estava cheio de esperança, talvez até meio inocente. Mas aí veio o primeiro aborto. Depois o segundo. Os médicos me disseram que eu tinha endometriose, e que engravidar seria difícil. Cada mês era uma espera, e cada teste negativo doía como se eu tivesse falhado. Como se meu próprio corpo estivesse me traindo de novo e de novo. Vivian. A paciência dela era curta. Disse uma vez pro Caleb, talvez não seja pra ser. Pra mim, ela nunca teve coragem de dizer isso na cara. Meu pai, Ronald, tentou estar sempre presente. Ele é calmo, tranquilo. Um homem bom. Meu pai é um homem aposentado, foi ele quem criou eu e minha irmã depois que a nossa mãe morreu. Ele não é de falar muito, mas quando fala, a gente escuta, porque ele sempre diz algo que importa. Todo domingo ele me ligava só pra saber como eu tava. Minha irmã, a June, tá fazendo faculdade de enfermagem lá no Texas. Ela mandava mensagem de madrugada com meme e selfie dizendo pensando em você às 3 horas da manhã. Às vezes eu chorava lendo. Aí, quando a gente começou a pensar em adoção, aconteceu. Minha menstruação atrasou. Nem quis fazer o teste logo, porque eu já estava cansada de me decepcionar. Mas aí eu criei coragem e fiz. Deu positivo. Mostrei o teste pro Caleb enquanto a gente escovava os dentes. Ele olhou pro teste, olhou pra mim e deixou a escova cair na pia. A gente riu e chorou ao mesmo tempo, com pasta de dente ainda na boca. A gravidez não foi fácil. Tive muito enjoo, dor nos nervos, ansiedade o tempo todo. Cada ultrassom era tipo andar numa corda bamba.
Mas toda vez que a gente ouvia o coração batendo, ele tava lá, forte, firme, como se dissesse: eu tô chegando. Se prepara. Vivien. Não falou quase nada. Nada de presente, nem parabéns. Só ligou uma vez pra dizer: me avisa quando souber o sexo. E foi isso. Luna nasceu depois de 17 horas de parto. Veio com o rostinho vermelho, se mexendo toda, cheia de cabelo preto e com os olhos castanhos mais lindos que eu já vi. As enfermeiras colocaram ela nos meus braços e, naquela hora, nada mais importava. Nem os medos, nem a Vivien. Só ela. Ela me olhou como se já soubesse que eu era o lugar seguro dela. Caleb chorou mais que eu. Ficava repetindo: ela é perfeita. Você conseguiu, meu amor. No dia seguinte, o quarto tava cheio. Flores, balões, enfermeiras entrando e saindo. Meu pai no facetime. Jun chorando do outro lado do país. Até a Vivien apareceu. Toda de bege, impecável, sem um fio de cabelo fora do lugar. Ela entrou, me olhou rápido, mas foi direto pro rosto da Luna. E aí eu vi. Aquele olhar, meio de dúvida, meio de julgamento. Como se a Luna não encaixasse no que ela acha que é ser Monroe. Ela não falou nada no começo. Ficou só olhando. E aquilo me arrepiou inteira. Dei a Luna pro Caleb e me encostei. Vivien chegou mais perto, cruzou os braços, e foi aí que soltou: esse bebê não pode ser do nosso sangue. Na hora que ela falou isso, foi como se alguém tivesse aberto uma janela no quarto e todo o calor tivesse sumido. Ninguém se mexeu. O Caleb ficou parado no meio do caminho, entre o berço e a cadeira do lado da minha cama. Uma enfermeira que estava perto dos monitores levantou as sobrancelhas e saiu quietinha. Provavelmente para não se meter no que quer que aquilo fosse virar. Olhei para Vivien. Ela não estava com raiva, o que teria sido até mais fácil de lidar. Ela estava calma. Fria. Como se tivesse só falado um fato qualquer. O Caleb finalmente conseguiu dizer, meio sem jeito: mãe, do que a senhora tá falando? Ela deu um passo na direção dele e abaixou um pouco a voz. Olha pra ela, Caleb. Só olha. Ela não parece com você, nem comigo, nem com ninguém da nossa família. Olhos castanhos, pele morena. Ela não é uma Monroe. Eu não sei de quem é essa criança, mas ela não é nossa. Fiquei sentada ali, meio em choque. Não foi nem pela coisa dos traços da Luna, disso eu já esperava algum comentário. Mas foi a acusação direta, ali na frente do Caleb, num quarto de hospital, comigo ainda sangrando, ainda me recuperando. Me curando de uma guerra que meu corpo tinha acabado de enfrentar. O Caleb olhou para mim. No rosto dele eu vi o que ele ainda não tinha coragem de falar em voz alta. Tem alguma verdade nisso? E isso foi o que mais doeu. Eu nunca traí o Caleb. Nunca. Nunca nem olhei para outro homem. Eu amei esse homem com tudo que eu tinha. Mesmo quando a mãe dele me fazia sentir que eu nunca ia ser suficiente. Mesmo nos jantares em que ela fingia que eu nem existia. Eu dei meu coração por essa família. E agora ela estava me cortando fundo, como com um bisturi. Respirei fundo e engoli seco. Minha voz saiu firme, até mais alta do que eu esperava. Você não tá falando sério, tá? Caleb ficou em silêncio. Vivien cruzou os braços e se virou para mim. Eu só quero proteger meu filho e a nossa família. Se você não tem nada a esconder, então não vai se importar em fazer um teste de paternidade. Não foi um pedido. Foi um desafio. Olhei para Luna. Ela estava dormindo, com os dedinhos enroladinhos no cobertor do hospital, sem nem imaginar a tempestade que estava rolando ao redor. Foi aí que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva. Eu não ia gritar, nem chorar, nem sentir medo. Eu não tinha nada para esconder. O que eu senti foi clareza. Frieza. Determinação.
Olhei direto nos olhos da Vivian e disse: tudo bem. Faça o teste. Mas quando os resultados saírem, e você ver que estava errada. Espero que perceba que você questionou o lugar da sua neta nessa família, no dia em que ela nasceu. O Caleb deu um passo, como se fosse dizer alguma coisa. Mas tudo o que saiu foi: Alira, a gente não precisa brigar, tá? Vivian me deu um sorriso meio tenso, meio satisfeita. Ótimo. Eu mesma vou resolver isso. E saiu do quarto como se não tivesse acabado de jogar uma bomba no meio da gente. Quando ela foi embora, foi como se o ar tivesse voltado. As máquinas voltaram a apitar, tudo voltou a se mexer. Caleb sentou do meu lado. Quieto. Ele olhou para Luna e depois para mim. Você sabe que ela tá errada, né? Ele falou, finalmente. Eu balancei a cabeça. Eu sei. E você? Ele não respondeu de imediato. E o silêncio dele disse muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. Me afastei dele. Não porque eu não amasse, mas porque naquele momento eu precisava proteger algo maior. A verdade da minha filha. A minha verdade. Eu não podia desmoronar. Não agora. Na manhã seguinte, uma assistente social do hospital veio falar com a gente. Ela ofereceu encaminhar para um laboratório que fazia teste de DNA no mesmo dia. Caleb topou. Eu também. E, claro, Vivian quis estar presente quando os resultados chegassem. Claro que quis. Naquela noite, abracei a Luna bem forte e sussurrei no ouvido dela. Eles podem duvidar do que quiserem. Mas eu conheço você. Cada batida do meu coração, cada chute, cada desejo. Você é minha. Não importa o que digam. Na manhã seguinte, eu já não era mais silêncio. Não dormi quase nada. Luna dormia e acordava, e toda vez que eu fechava os olhos, eu ouvia de novo a voz da Vivian ecoando. Esse bebê não pode ser do nosso sangue. Aquilo ficava repetindo na minha cabeça, como uma rachadura numa parede, se espalhando cada vez mais. Fiquei observando o Caleb dormindo todo encolhido na poltrona do hospital, com o capuz cobrindo o rosto. Ele estava exausto. Não só pelo parto, mas por estar ali, no meio, entre a esposa que ele escolheu e a mãe que criou ele. Quando o sol começou a nascer, chamei a enfermeira e perguntei quando a gente podia ter alta. Eu só queria ir para casa. Precisava da minha cama, do meu ar, do meu espaço. Precisava sair daquele quarto gelado e começar a reconstruir o calor que a gente perdeu ali dentro. Mas antes de ir embora, liguei pro laboratório que o hospital tinha indicado. Não esperei o Caleb sugerir. Não pedi permissão. Simplesmente liguei e marquei. Nós três, eu, Caleb e Luna. Quando contei pra ele, ele hesitou. Tem certeza que a gente precisa disso? Você sabe a verdade. Eu sei também. Isso é só a minha mãe mexendo onde não devia. Olhei firme pra ele. Então deixa ela se afogar nas próprias dúvidas. Deixa ela ouvir a verdade da boca de alguém de jaleco, que não liga pro nosso sobrenome nem pra cor da pele. Ele assentiu devagar. Tá bom. Vamos fazer isso. Fomos. O laboratório era bem sem graça, dentro de um prédio comercial no centro da cidade. Silencioso, meio frio. Sentamos numa sala de espera pequena, com aquelas luzes fluorescentes que ficam piscando. Luna estava dormindo no canguru, entre a gente. E eu não conseguia parar de olhar para ela. Tão calma, tão tranquila, como se nem imaginasse o que estava acontecendo. Um técnico jovem apareceu, devia ter a idade da minha irmã June. Explicou rapidinho como seria, cotonete na boca dos três. Simples, sem dor, coisa rápida. Caleb foi primeiro. Depois eu. E por último, Luna. Vivian não apareceu, mesmo depois de ter insistido que queria estar presente. Disse que confiava no processo, mas que queria ver o resultado oficial. A verdade é que acho que ela queria um momento dramático, tipo cena de novela.
Queria apontar o dedo e dizer, eu sabia. Mas o que ela não esperava, o que ninguém esperava, era o que os resultados iam mostrar de verdade. A gente foi para casa, e esperou. Alimentei a Luna, troquei a fralda dela, e fiquei com ela deitadinha no meu peito, enquanto a luz do sol ia mudando de lugar na parede do nosso quarto. Eu conseguia sentir meu coração batendo junto com o dela. Calmo. Certo. Eu não tava com medo. Eu tava exausta. Não da maternidade. Não de ser mãe. Mas cansada de ter que provar algo. Cansada de esse momento existir. 2 dias depois, o laboratório ligou. Caleb atendeu e depois me passou o celular. A mão dele tremia. A mulher disse que a gente precisava ir até lá para conversar sobre os resultados. Teve uma descoberta secundária, que a gente precisa explicar pessoalmente, ela falou. Descoberta secundária. Na hora, meu peito apertou. Mas eu só disse. Tá bom. A gente vai. Dessa vez, Vivien fez questão de ir também. Chegou no laboratório 15 minutos antes, de óculos escuros, parecendo que ia cobrir um escândalo de celebridade. Não falei nada com ela. Caleb deu um meio abraço automático, e entramos. O mesmo técnico apareceu, mas dessa vez estava com uma conselheira genética. Só de ver isso, já senti um frio na espinha. Quando tem especialista envolvido, é porque a coisa não é simples. Nós 4 sentamos numa sala pequena. O técnico abriu uma pasta, com toda a calma do mundo, e começou a folhear. Olhou pra gente e falou. Temos os resultados. Aí ele confirmou. Sim, Luna é filha biológica do Caleb. Sem dúvida nenhuma. Eu soltei o ar que estava preso no peito. Caleb piscou e olhou para a mãe. Vivien, nem se mexeu. Nada. Nem um pedido de desculpas, nem uma expressão no rosto. Só pedra. Aí a conselheira pigarreou e disse. Mas, a gente encontrou algo inesperado no material genético do Caleb. E é algo que vocês todos precisam saber. A sala ficou muda. Ela continuou. Pelos nossos resultados, o Caleb não tem ligação biológica com a mulher que ele acredita ser sua mãe. Até Vivien reagiu. Aquelas palavras bateram na sala como se fosse um acidente. Ela piscou devagar, como se tivessem falado com ela numa língua que ela não entendia. Desculpa. O que você disse? Ela perguntou, com a voz embargada, pela primeira vez desde que eu conheci aquela mulher. A conselheira repetiu, agora mais devagar. Os marcadores genéticos não mostram nenhuma conexão de maternidade entre o Caleb e a senhora, Dona Monroe. A gente repetiu o teste 2 vezes para confirmar. Olhei pro Caleb. Ele ficou paralisado. Como se tivessem apertado um botão e desligado ele. Sem piscar, sem falar. Só, congelado. A cor foi sumindo do rosto dele. Isso não pode estar certo, Vivien disse, com a voz dura. Deve ter algum erro. Eu tava lá quando ele nasceu. Eu lembro de segurar ele nos braços. A conselheira assentiu, com delicadeza. Eu sei que isso é muito difícil de ouvir, mas, a ciência é clara. A filha de Caleb, a Luna, tem total compatibilidade genética com ele. Ele é o pai, sem dúvida. Mas, na comparação do DNA, entre você e o Caleb, não teve nenhuma compatibilidade. A Vivien parecia que tinha perdido o chão. Pela primeira vez, ela não estava no controle da conversa. Você tá dizendo que eu não sou mãe dele? Ela perguntou, meio sem ar. A conselheira respirou fundo. A gente não tá dizendo que você não criou ele. Só que, você não deu à luz a ele. Foi aí que o Caleb finalmente falou, com a voz baixa. Então, quem fez isso? Ninguém respondeu. Porque ninguém sabia. A conselheira explicou que talvez ele tenha sido trocado na maternidade. É raro, mas pode acontecer. Talvez foi erro de papelada, talvez foi outra coisa.
Eles não tinham como dizer o que aconteceu. Só sabiam o que o teste mostrou. Olhei para Vivien. E pela primeira vez, não vi arrogância. Vi confusão. Tristeza. E talvez, medo. Aí caiu a ficha. Isso não era só uma reviravolta na minha vida. Era uma rachadura na vida dela. Esse tempo todo, Caleb murmurou, olhando pro chão, você me criou, e eu nem sou seu. Vivien levantou de repente. Não ouse terminar essa frase. Eu não quero saber o que o teste diz. Eu sou sua mãe. Eu te criei. Eu te amei. Eu cuidei de você quando teve catapora, quando se machucou no futebol, quando chorava por causa de menina. Eu dei minha vida pra você. A voz dela falhou no fim. Caleb olhou para ela com os olhos cheios de lágrima. Então por que você tentou destruir a minha? Vivien ficou em silêncio. E aí, eu falei. A Luna é sua, queira você ou não. Não por causa de DNA. Mas porque ela é parte do seu filho. Porque ela nasceu nessa família. A que a gente tá tentando construir, apesar de tudo. Olhei para a conselheira. Já terminamos aqui? Ela assentiu com a cabeça. Vamos entregar uma cópia dos resultados por escrito. E se quiserem, podemos encaminhar vocês para uma equipe jurídica ou para um terapeuta. Já terminamos, Caleb falou, num tom calmo. Saímos do laboratório. Luna dormia nos meus braços, bem tranquila, como se nada daquilo tivesse a ver com ela. Caleb não disse uma palavra no caminho de volta. Só ficou olhando pela janela, com os papéis no colo. Vivien não foi com a gente. Foi pro carro dela, sozinha. E, pela primeira vez, ela não falou nada. Não tentou ter a última palavra, não tentou parecer maior. Só olhou pro Caleb e sussurrou. Eu não sabia. E, pela primeira vez em muitos anos, eu acreditei. Quando chegamos em casa, Caleb foi direto pro quartinho da Luna. Sentou perto do berço. Ficou passando o dedo devagarinho no bracinho dela. Depois apertou ela contra o peito, bem de leve. Sentei do lado dele. Em que você tá pensando? Perguntei. Ele balançou a cabeça, com os olhos ainda fixos nela. Que eu não sei mais quem eu sou. Mas eu sei quem ela é. E sei quem você é. E talvez isso já seja o bastante para recomeçar. Ficamos ali. Nós três. Em silêncio. Mas um silêncio diferente, não era vazio, nem pesado. Era um silêncio de cura. Talvez família não seja onde você nasce. Talvez seja por quem você escolhe lutar. A vida não voltou ao normal depois daquele dia. Na real. Ela se partiu um pouco. Mas às vezes, é pelas rachaduras que a luz entra. Os dias depois do teste foram estranhamente calmos. A Vivien nunca mais mandou mensagem. Nem ligou. Nem comentou nada. O Caleb também não foi atrás. E eu deixei quieto. Parecia que alguma coisa tinha quebrado entre eles. Algo silencioso, sagrado. E nenhum dos dois sabia como juntar os pedaços. Mas eu não estava mais pensando nela. Agora eu tinha a Luna. Minha filha. Um milagrinho de olhos brilhantes que virou meu mundo do avesso, do melhor jeito. Cada vez que ela mexia as mãozinhas, cada mamada de madrugada, cada sorrisinho com sono. Tudo me lembrava que aquilo era real. Que nada mais importava, nem exame, nem briga, nem sobrenome. Era ela. Teve uma noite que eu tava sentada no quartinho dela, com a Luna no colo, enquanto o som do mar tocava baixinho no fundo. O Caleb apareceu na porta com 2 canecas de chá. Ela parece com você quando dorme, ele falou, baixinho. Eu sorri. Sério. Ele veio, sentou do meu lado. A mesma ruguinha na testa. O mesmo queixo teimoso. Ficou quieto por um momento, olhando para baixo. Eu não sei quem é minha mãe biológica. Nem sei se quero saber.
Mas tem uma coisa que eu sei, você nunca me fez duvidar que eu pertenço a você. Nem por um segundo. Aquilo significou mais do que ele imagina. Depois disso, a gente quase não falou mais da Vivien. Ela mandou um e-mail uma vez. 3 parágrafos. Um meio pedido de desculpas, meio explicação. Disse que se arrepende de ter duvidado da Luna, mas que o resultado do exame mexeu com ela, e que precisava de tempo. Eu li. Mas não respondi. Porque eu também estava tentando digerir não só o que aconteceu, mas tudo o que levou até ali. Anos tentando me encaixar numa família que achava que amor se media por quem se parece com quem. Anos me encolhendo, tentando caber. E quando finalmente parei, quando defendi minha filha e a mim mesma, a verdade apareceu. Engraçado como a vida faz isso, né? Umas semanas depois, comecei a fazer terapia. Não porque eu estava no fundo do poço, mas porque queria entender por que passei tanto tempo tentando ganhar a aprovação de alguém. Foi difícil. Mas me ajudou muito. Percebi que a Vivien não era a causa da minha dor. Ela era só um espelho dela. E eu não precisava mais daquele reflexo. Caleb e eu ficamos mais fortes. Não foi de um dia pro outro, claro. Teve conversa de madrugada, jantar em silêncio, momentos em que a gente quase desmoronou. Mas, dia após dia, a gente escolheu continuar. Um ao lado do outro. Isso é amor de verdade. Não é só o frio na barriga, é reconstruir juntos. Meu pai veio conhecer a Luna quando ela tinha 3 meses. Pegou ela nas mãos dele, grandes e cheias de calo, como se estivesse segurando um cristal. Ela tem os seus olhos, minha filha, ele disse, com um sorriso. E você é puro fogo. A Jun mandou um álbum de recortes feito à mão, cheio de fotos, bilhetes, frases bonitas. Foi um presente simples, mas que encheu meu coração. Na capa do álbum, a Jun escreveu assim: Família não é sangue, é prova. Eu pendurei ele na parede do quarto da Luna. A Vivien nunca mais viu a Luna. Talvez um dia veja. Talvez não. Mas sabe, eu não perco mais o sono com isso. Hoje eu entendo que a gente não precisa da aprovação de ninguém para se sentir inteiro. Você não precisa que ninguém permita você amar, ser pai, ser mãe, proteger quem ama. O que você precisa mesmo é de verdade, de coração. E coragem para continuar de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. E foi isso que a Luna me deu. Desde que ela chegou, eu parei de me diminuir. Ela me deu um motivo para ser grande, para ser forte. Hoje eu olho para ela, sempre com a mãozinha agarrada no cobertor. Os olhinhos castanhos, atentos, curiosos. E sinto uma paz que eu nunca imaginei sentir. Essa é a minha família. Não é perfeita. Não é daquelas de propaganda de margarina. Mas é real. É nossa. E ninguém tira isso da gente. Se essa história mexeu com você, nem que seja só um pouquinho, me conta aqui nos comentários. Eu ia adorar saber. Você já precisou defender a sua verdade, mesmo quando ninguém acreditava em você? Já se sentiu sozinho, lutando por algo que só você enxergava? Deixa um comentário. Eu leio todos. E se você sentiu alguma coisa com esse vídeo? Se lembrou da sua história, ou se isso te fez ver a família de um jeito diferente? Clica no joinha. Ajuda mais do que você imagina. Manda para alguém que precisa ouvir que sangue não é tudo. Família é quem tá com a gente. Quem escolhe ficar. E se é a sua primeira vez aqui, ou se só caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Tenho mais histórias chegando. Reais, intensas, de amor, identidade, maternidade, cura. E sobre esse jeitinho bagunçado e lindo com que a vida nos surpreende. Obrigada por assistir. E lembra: a sua verdade nunca é motivo para ter vergonha.